Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online, Lei de Incentivo à Cultura, Apoio Institucional, Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Parceria, Colégio Positivo. Patrocínio, Lunelli, Medical Way, Metalos, Komatsu Forest, New Holland Agriculture, Banco CNH Capital e LSU Aviação. Co-realização, Happiness. Realização, Arte Oliva. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Depois dessa performance lindíssima, vamos nos aprofundar ainda mais no tema coração. Agora, com uma palestra que certamente irá mexer com você. O coração guarda toda a informação da vida. Esse é o tema de Léo Trujillo, pioneiro no uso da variabilidade da frequência cardíaca no campo do Sound Healing. Ele é músico e desde os 13 anos conduz imersões, cursos e retiros com aprofundamento científico e tecnológico no estudo das frequências sonoras. Ele fundou o projeto Moléculas Sonoras para pacientes em processo de reestruturação celular, que utiliza frequências sonoras específicas para modular o sistema nervoso autônomo e melhorar a recuperação dos tratamentos. O projeto já tem mais de 38 mil ouvintes e está ajudando a transformar a forma como vemos a cura e recuperação de nossos corpos. Coloca a mão aí no seu coração. Sente se ele está batendo. Você consegue escutar o som dele? Bom, o meu ele está um pouquinho acelerado. Deve ser porque eu estou aqui falando com vocês. Então acho que eu vou respirar um pouquinho para ele se acalmar. E você sabia que esse órgão, ele é o primeiro a se formar no nosso embrião? É ele que começa, que dá o pulso da vida. Não é à toa que quando um bebê vem ao mundo, é através daquele primeiro ultrassom que mostra aquele som do coração batendo e tantas pessoas se emocionam a hora que escutam, porque esse é o som da vida, é o som que demonstra que há uma vida sendo formada, sendo iniciada. E, curiosamente, também é ele que lá no final da vida vai nos dizer que aquele ciclo terminou, que aquele ciclo se encerrou. Então a gente lembra, né, daqueles filmes onde a famosa imagem daquele eletrocardiograma, né, que ele está ali batendo e no final ele dá o famoso pi, e aí aquela vida cessa, ela não tem mais pulso, ela não tem mais vida. Então esse órgão tem uma série de informações. Ele tem o ritmo da nossa vida, ele tem uma porção de informações que ele passa para a gente ao longo de toda essa trajetória aqui na Terra. Ele é um eterno sobe e desce, né? Quando a gente olha o eletrocardiograma, ele vai ter picos para cima, picos para baixo. Parece até uma onda sonora quando a gente vê das músicas, né? Muito parecido. Afinal, o coração é som. Ele é um pulso que tem som e espaço, né? Quando eu estou acelerado, ele vai bater muito mais rápido. Quando eu estou calmo, ele vai bater muito mais lento. Então ele vai nos mostrando que existe um dinamismo na nossa vida. Ele é realmente um pulso de energia que dá esse ritmo, né? A pessoa, quando está muito ansiosa e ela mal consegue relaxar ou consegue dormir, mal consegue respirar, né? Quando ela está ansiosa, esse coração fica acelerado. E aí, o que a gente fala normalmente com uma pessoa quando ela está nervosa ou está ansiosa? Respira para o quê? Para baixar esse batimento. Para chegar ali num batimento mais natural e mais confortável para o nosso dia a dia. Bom, eu sou o Léo Trujillo e eu estudo o impacto das frequências sonoras na vida do ser humano. Sou idealizador do projeto das Moléculas Sonoras, que são trilhas sonoras desenvolvidas exclusivamente para auxiliar pacientes com câncer. E eu fui o primeiro a utilizar, a trazer a tecnologia
para poder mensurar o impacto do som, como o som afeta no ser humano, tanto na parte mental, emocional, e como isso pode nos auxiliar a ter uma vida mais saudável. Afinal, se o nosso som, se o nosso coração que dita esse som da vida, ele é pulso, ele é som, ele é ritmo, ele é música. Então, como eu posso utilizar esse conhecimento do som para conduzir a uma vida mais saudável? Bom, e não é à toa que o coração, sendo esse grande protagonista da nossa vida, avisando que ela começou, avisando que ela cessou, ele é também o grande causador das mortes no planeta. 30% das mortes são causadas por doenças cardiovasculares. 10% a mais do que o câncer, que é a segunda causa de morte. Então imagina o quanto que o ser humano hoje em dia está desconectado desse órgão. Que não é só um órgão, ele é muito mais do que isso. Então, quando a gente pega esses dispositivos como Apple Watch, Garmin e outros dispositivos que medem uma porção de informações sobre o nosso sono, sobre a saúde, eles medem através do pulso. Informações que vêm do pulso do nosso coração. Existe até na Alemanha alguns planos médicos que eles, se você liberar os dados desses dispositivos e tiver um score muito positivo, eles te dão um desconto, porque eles sabem que se você tiver um bom coração, você vai dar muito menos gastos para esse plano médico. Imagina o quanto que esse coração aqui não tem para nos ensinar, se a gente ouvir mais ele. Então, será que dá para ignorar esse órgão? Será que dá para ignorar o coração? Eu não estou só falando do coração como um órgão que pulsa o sangue dentro do nosso corpo, mas ele é um órgão que gera um campo eletromagnético gigantesco. Nosso maior campo eletromagnético é gerado através do nosso coração. Existem alguns estudos que já falam que o coração, ele sente algo que vai acontecer antes do nosso cérebro. Ele consegue milésimos de segundo antes saber, por exemplo, se a gente vai bater o carro e mandar uma informação para o nosso cérebro. Então, se a gente olhar um pouquinho mais para ele e dar atenção, tenho certeza que ele vai ter um caminho muito mais satisfatório nas nossas vidas. E aí, por que existem esses dispositivos? O Apple Watch, o Garmin, como eu falei aqui? Porque a humanidade está justamente desconectada, está tão presa fora de si, dentro da tecnologia, dentro dos celulares, e muito pouco conectada com o próprio corpo como um todo, e principalmente com o coração. Então precisamos dessas tecnologias para nos lembrar que, opa, seu coração está um pouquinho desalinhado aí, vamos olhar para ele, vamos se alimentar melhor, vamos dormir, vamos ir para a natureza, seu corpo está precisando. Então tudo isso está nesse campo muito sutil que o coração passa para a gente. E eu tenho certeza que você, como eu, como todas as pessoas, sabem quando algo não está exatamente alinhado e conectado. Quando você chega e conhece uma pessoa e antes de qualquer coisa, daquela pessoa falar uma palavra, você já tem uma sensação, e é esse órgão que ele troca toda essa energia e consegue perceber essa informação antes da mente entrar. E você acredita que há 6 anos atrás, eu estava vivendo alguns anos da minha vida ali, vinha de 3 ou 4 anos, trabalhando muito e muito estressado, não estava mais fazendo esporte, tinha muito pouco tempo para me divertir. E aí eu decidi, eu vou voltar a fazer exercício, e na época eu escolhi o CrossFit, que é um exercício que tem muita intensidade. E eu lembro, porque eu sempre gostei muito de esporte, desde pequeno eu sempre joguei bola, sempre corri, eu sempre gostei muito de manter meu corpo ativo, mas eu vinha há alguns anos parado. E aí eu lembro que quando eu saía dessa aula, eu demorava mais ou menos uns 20 minutos caminhando até a minha casa, e como era muito intenso o treino, ele levava meu coração a um batimento muito alto, eu demorava de 15 a 20 minutos para que esse coração estabilizasse.
E eu ia caminhando até que ele tivesse num batimento mais natural. E isso ficava na minha cabeça, que eu pensava, nossa, mas eu sempre fiz muito esporte, eu não lembro dele demorar tanto assim, né, para estabilizar, mas enfim, estava vivendo ali uma vida anestesiada, muito corrida. E não é à toa que ele, sim, estava me passando uma informação. E passando ali 3 meses, eu tive uma infecção renal, fiquei internado por 5 dias e aí, enfim, fui convidado pela vida a parar. E percebi que nesses 5 dias internado, sem ter conexão à internet onde eu estava internado, percebi que a vida acontecia mesmo sem eu estar lá. E aí iniciou uma grande jornada na minha vida, porque eu falei, cara, não dá para eu continuar da forma que eu tô levando a minha vida. E viver todo esse processo de dor, eu acho que dá para ser evitado. Então meu coração ele já estava ali quase conversando comigo, estava quase falando a minha língua, estava saindo para fora e falando, ô, para! E ele estava falando, ó, seu corpo está inflamado, seu rim não está tão legal. Se eu tivesse ouvido ele, talvez eu teria ido atrás, indo buscar informação para descobrir que eu só precisava parar, me alimentar melhor, dormir melhor, escolher melhor, tomar melhores escolhas na minha vida. E foi nessa época que eu descobri o poder do som. Descobri que o meu coração era som. Ele era ritmo, ele pulsava, eu pude escutá-lo. E aí foi um turbilhão de informações, de insights que começaram a vir, descobrindo que desde escrituras antigas que falavam que no princípio era o som, no princípio era o verbo. E aí eu falei, caraca, a gente é música, nós somos música, o meu coração ele dá um ritmo e as minhas células vibram dentro desse ritmo, então dependendo desse ritmo do meu coração, as minhas células vão estar dançando alguma música. E aí comecei a estudar e aprofundar e entender que nós como seres humanos, nós somos limitados. Quando a gente olha, por exemplo, para os nossos 5 sentidos, os nossos 5 sentidos é como se eles fossem a imagem de uma TV. A televisão ela recebe um sinal, esse sinal é traduzido, codificado e traduzido em imagem. E nós somos como um aparelho de TV. Nós recebemos uma série de informações e codificamos isso numa tela que a gente chama de vida, através dos 5 sentidos. Essa tela é percebida através do som, através da luz dos meus olhos, através da vibração que eu sinto na minha pele, através do sabor que eu sinto na minha boca. Então todos os nossos sentidos, eles são formas de perceber a vida. E essa limitação está traduzida aí, quando a gente olha para os nossos ouvidos, o ouvido do ser humano ele tem uma faixa de frequência ali de 20 Hz a 20 mil Hz. O que é um Hertz? É uma oscilação por segundo. Então a gente consegue ouvir ali desde o 20 ao 20 mil. Não dá mais para ouvir além disso ou menos que isso. Diferente de alguns animais, como os cachorros, como os golfinhos, como os morcegos. Ou seja, a nossa percepção como ser humano, ela é limitada e ela é diferente de outros seres que vivem aqui na Terra. A luz também, quando a gente fala do infravermelho, a luz que sai ali do controle remoto, que ela é uma frequência abaixo do vermelho, a gente não consegue ver. E o ultravioleta, que é acima da última cor que a gente consegue também perceber nos nossos olhos. Então o ser humano ele tem sim uma limitação. Então se esses 5 sentidos eles são o resultado, eles são a imagem dessa televisão, então como que eu mudo essa imagem se eu mudar internamente, se eu mudar a vibração, o pulso desse coração, a vibração dessas células através das frequências. E o som, ele é um grande facilitador quando a gente quer mudar esse estado interno, mudar esse estado do coração. Então, se eu estou muito acelerado e eu colocar uma música mais acelerada, eu vou ficar ainda mais acelerado.
Por isso que pessoas que estão muito estressadas muitas vezes buscam a natureza, porque ali existe a harmonia, existe a calma. E se a gente usar instrumentos ou músicas que acalmem, relaxem o nosso corpo, relaxem o nosso coração, intencionalmente, ao invés de escolher músicas, escolher sons do nosso dia a dia de forma aleatória. Já vivemos num mundo com muita informação, com muito ruído, principalmente nas grandes cidades. Então, por que não escolher um pouquinho mais dentro do dia a dia sons que vão nos acalmar e nos harmonizar e gerar uma imagem de vida mais saudável e mais harmônica? E aí talvez você esteja se perguntando, nossa, mas que grande viagem falar que o som tem um impacto tão profundo assim no ser humano, até com o poder de mudar as nossas estruturas físicas. Mas sabia que já existem estudos na França que conseguiram estourar células de câncer uterino com som, com instrumentos musicais? Isso já foi comprovado recentemente e mostra o quanto temos ainda para aprender sobre essa tecnologia que está tão presente na gente desde o nosso nascimento ali naquele pulso do coração. E existe um estudo muito curioso na Austrália que demonstrou justamente o impacto que a gente tem com essa vida ruidosa. Eles estudaram pessoas que viviam em lugares com muito ruído e pessoas que viviam em lugares calmos e perceberam que nesses lugares com ruído as pessoas viviam mais estressadas, dormiam pior, tinham menos atenção e até chutavam mais os móveis. Sabe aquele famoso dedinho no pé da cama? Mostrando que o ruído realmente atrapalha a nossa mente. Imagina nas grandes cidades como isso não está presente. Bom, e para mim ficou muito claro, depois de mais de 100 pacientes que eu mensurei o impacto do som, que um coração realmente mais tranquilo e mais harmônico refletia numa vida mais calma e mais harmonizada. Bom, mas afinal, eu estou falando aqui que o coração é o nosso primeiro órgão, que ele traz uma série de dados e informações para a nossa vida e de que o som ele é o substrato que muda a nossa realidade. Muita informação, mas e aí? Afinal, o que fazer com tudo isso? Então, vou dar aqui alguns caminhos que podem te auxiliar no seu dia a dia, que perceber como que o som está presente na sua vida. Você vive num ambiente muito ruidoso? Que tipo de músicas você está escutando? Como que esse coração está batendo? Você está dando pausas? Você está tendo pequenos momentos no seu dia a dia para perceber como que está esse coração? Se ele está acelerado, se ele está te falando alguma coisa, eu sei que você deve perceber isso de vez em quando. Você está parando para pensar para onde ele está te levando? O que ele está querendo te falar? Então, pare agora por 15 segundos. Feche os olhos. Faça uma respiração. Ouça o que o seu coração tá te falando depois de toda essa informação. Eu tenho certeza que tem coisas aí, informações, que estão paradas há um tempo. Decisões que você sabe que deve tomar e não tomou ainda. E o seu coração já está te falando. Eu tenho certeza que elas estão presentes. Então, talvez seja a hora de parar de encontrar justificativas mentais, ouvir mais esse coração e tomar as decisões que vão te levar para um coração mais saudável e para uma vida mais próspera. Então, o nosso coração é a maior e a melhor tecnologia, a mais avançada que a gente tem para guiar a nossa vida para um caminho muito abundante e excepcional. E lembre-se, a música é um poderoso condutor de ritmo e frequência. Então, use ela a seu favor.
Ministério da Cultura apresenta Festival de Felicidade Online, Lei de Incentivo à Cultura, Apoio Institucional, Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Instituto Municipal de Turismo de Curitiba. Parceria, Colégio Positivo. Patrocínio, Lunelli, Medical Way, Metalos, Komatsu Forest, New Holland Agriculture, Banco CNH Capital e L-Sul Aviação. Co-realização, Happiness. Realização, Arte Oliva. Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.